Boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live toda quarta-feira. A gente faz uma live, um encontro às 8h45. Pronto, vamos entrando. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que eu vejo bastante no meu consultório, que é as dúvidas sobre o pós-operatório da cirurgia de adenoide, que é a famosa carne no nariz. Primeiro, a adenoide, deixa eu só projetar aqui uma imagem. O que é a adenoide? A famosa carne no nariz, ela fica atrás do nariz e é um tecido que faz parte do nosso sistema imune, do nosso tecido linfóide de combate à defesa a micro-organismos. Porém, quando ele está aumentado, como aqui nessa imagem, que vocês podem ver que ele está aumentado, ele perde essa função de proteção, de defesa do sistema imune e causa diversos sintomas, como roncos, respiração oral, que a criança fica com o nariz entupido, apneia do sono, que são as paradas respiratórias durante a noite, e um sono leve, que não é um sono reparador. E acaba que no outro dia a criança tem o prejuízo da cognição, que é o aprendizado, a memória e a atenção. Então, eu vou começar também falando sobre os mitos, os principais mitos e crenças da cirurgia da adenoide, do pós-operatório. Essa aqui é uma imagem de uma criança que respira pela boca, que tem a respiração oral por causa da adenoide. Perceba que ela já tem algumas alterações ali faciais, o nariz mais afilado, mais alongado, respira pela boca. E a gente vai começar falando alguns mitos, tá? Eu trouxe aqui os 10 principais mitos e crenças que fazem os pais e as mães terem medo da cirurgia, e porque fica pesquisando muito ali no Google e muitas vezes a informação não é verídica. Pronto. O mito número 1 é: a cirurgia é muito dolorosa depois. A cirurgia da adenoide, ela não dói, que é a carne no nariz. É uma cirurgia que é feita sem cortes externos, é feita pela boca e não dói. A que pode doer é a cirurgia da amígdala, mas que com uma equipe de profissionais que saiba controlar a dor, tem ali uma receita certinha de anti-inflamatórios e analgésicos, que são os remédios para controlar a dor, também é uma dor controlada. Mas a cirurgia da adenoide, ela não dói. Então a gente já desmistificou aí o primeiro mito. O segundo mito é: a criança vai ficar de cama muitos dias, essa criança vai ter que vai ficar em repouso por muitos dias, deitada ali, parada, sem fazer nada? Não, muito pelo contrário. No primeiro dia, ela fica assim, mais quietinha, também tem a recuperação anestésica ali após a anestesia, e também ela passou por um procedimento cirúrgico, mas no outro dia ela já tende a ficar mais ativa, brincando assim com os brinquedos em casa, claro, ainda não pode ir para a escola no segundo dia, mas a partir do segundo dia ela já consegue ir no banheiro, já levanta, já começa a ficar mais ativa em relação a isso. Não é um repouso absoluto de ficar de cama. O terceiro mito é: a adenoide vai voltar tudo de novo com o tempo? Isso é um mito, tá? Quando você escolhe um profissional que tem experiência, que se especializou ali na remoção das adenoides e amígdala, a tendência é não ficar resquício do tecido da adenoide. Deixa aqui voltar a imagem pra gente relembrar. A tendência é não ficar resquício da adenoide, tá? Mas com o tempo, ela pode voltar realmente um pouco, mas ela não volta a nível de obstruir, de ficar ali fazendo aquela obstrução, aqueles roncos, como era antes. Ela não chega ela pode voltar um pouco, mas volta não a ponto de causar todos aqueles sintomas que tinha antes. Então, esse mito, que a adenoide vai voltar tudo de novo com o tempo, é uma mentira, tá? O quarto mito é: a criança vai ficar com a voz estranha? Olha, nos primeiros dias, a criança ela pode ficar com a voz um pouco mais anasalada, porque tem o inchaço
logo do pós-cirúrgico imediato. Mas depois desses primeiros dias, a voz volta ao normal. E a tendência é que a voz melhore, inclusive. Porque quando a adenoide tem ali a hipertrofia, o aumento da adenoide, o som ele fica bloqueado, ele fica mais anasalado, ele não passa direito. Então, depois da cirurgia, da remoção da adenoide, o som ele vai conseguir passar melhor. Então, a mãe e o pai vai conhecer a voz da criança real. Aí, depois da cirurgia, que a pessoa conhece qual é realmente a voz dessa criança, que com a adenoide é anasalada. Então, isso aí também é um mito, tá? Da voz estranha. O quinto mito é melhor esperar a criança crescer e fazer a cirurgia quando for mais velha? Muitos pais têm esse medo da criança novinha, com 3 anos, com 4 anos, de querer esperar. Porém, quando a adenoide ela já está fazendo esses roncos, já está fazendo tanto prejuízo, a gente tem que pesar o custo e o benefício. Então, a criança, ela ronca no outro dia, ela está desatenta, os pais não conseguem dormir, a família toda ali, o pai e a mãe não conseguem dormir, porque a criança não tem uma posição que ela fique bem, que ela consiga respirar bem. Então ela fica com sufocamento durante a noite e fica no outro dia desatenta. Os pais também têm uma redução do desempenho até no trabalho em si, dos próprios pais, porque a criança não dorme e acaba não deixando ninguém da casa ali dormir. Então, não é necessário esperar que a criança fique mais velha, até porque o comprometimento ali da adenoide na fase de desenvolvimento da criança, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, pode ser muito grande, o comprometimento do desenvolvimento intelectual dela. Então, imagine você adulto que fica um dia sem dormir bem, como é ruim no outro dia. Imagine essa criança esperar anos dormindo mal, com sono leve, com sono não reparador, e roncando, e no outro dia sempre acordando mal, tendo esse prejuízo no aprendizado. Imagine como é que é esperar anos. Então, assim, é mito, não precisa esperar para a criança estar mais velha, é uma cirurgia de criança mesmo. A equipe está toda preparada para lidar com crianças, os médicos, os anestesistas, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, são todas especializadas para lidar com crianças novinhas mesmo, tá? Então, aqui a gente passando para o 6º mito. Agora, a criança não vai poder se alimentar direito no pós-operatório, vai ter que ficar tomando só sorvete. Isso também é um mito, tá? Inclusive, teve até uma seguidora que falou que antigamente, ela é adulta, e antigamente, quando ela era criança, ela fez a cirurgia das amígdalas e da adenoide, e aí ficou 30 dias tomando só sorvete, e aí desenvolveu uma anemia. Isso aí não precisa, tá, gente? No primeiro dia, a gente realmente dá a comida que a criança prefere, assim, mais pastosa e líquido, tipo gelatina, sorvete, suco, iogurte, tudo isso que a criança goste mais no primeiro dia. No segundo dia, a gente já pode oferecer alimentos nutritivos mesmo, como frutas amassadas, sopa, carne desfiada, frango desfiado, macarrão, molinho, arroz, molinho, tudo molinho, e sempre na temperatura ambiente ou fria. Então, no segundo dia já pode trazer esse tipo de comida ali pastosa na temperatura ambiente. Então, a criança não fica sem comer por muitos dias, não. A partir do segundo, terceiro dia, ela já come pastoso e também alimentos nutritivos, tá? A cirurgia, o 7º mito agora. A cirurgia desnecessária é só uma fase da infância. Então, como a gente está acostumado da adenoide estar mais na infância, a gente acha que a adenoide sempre vai diminuir ali quando chega a adolescência. Mas nem sempre isso acontece, certo? Por exemplo, essa semana passada eu atendi uma paciente de 33 anos que ela tem roncos desde a infância. E aí, quando ela me procurou, a gente fez o exame de endoscopia, ela ainda tinha uma adenoide de 70% e ela tinha 33 anos. E aí ela esperou para reduzir e nada, e acabou deixando para lá. E deixou o ronco para lá. Então, depois, com 33 anos, a gente descobre que a adenoide não reduziu. Então, nem sempre reduz, tá? O 8º mito agora, a recuperação da adenoide demora muito tempo internado. Gente, isso é um mito. A criança interna de manhã, faz a cirurgia de manhã e no mesmo dia tem alta. Então, a criança não vai ficar muito tempo internado. Ela se alimentando já, ela acorda e aí toma um suco, uma gelatina, um sorvete,
Quando dá de tarde, a gente faz uma avaliação novamente para ver se essa criança está tudo ok e já libera, que é assim a grande maioria dos casos. É muito raro uma criança ficar internada para só ter alta no outro dia. Então não vai atrapalhar a vida nem dos pais e nem dessa criança, certo? Geralmente a gente faz a cirurgia em day hospital, que é o hospital dia, mas eu prefiro fazer em um hospital que também pode ficar internado, até pela maior segurança do paciente. Então, tem gente que faz em hospital dia, mas eu prefiro fazer em hospital que também interne, se caso precise, que é muito raro, que faça internamento durante a noite. O 9º mito é: a criança vai sangrar muito após a cirurgia? Olha, a cirurgia, depois da remoção da adenoide, é normal ter um sangramento pouco pelo nariz por causa da manipulação, misturado com um pouquinho de secreção. Então, no primeiro e no segundo dia, pode acontecer sim, aquela secreçãozinha com um pouquinho de sangue, certo? É normal, mas sangrar muito, isso aí é um mito. E muito, muito raro. Sangrar muito é muito raro, certo? E o 10º e último mito, e não menos importante, é: a criança vai ficar muitos dias afastada da escola? Na verdade, não vai ficar muitos dias afastada da escola. A gente recomenda ali para a cirurgia de adenoide de 5 a 7 dias, certo? Então, a gente pode até combinar ali com a escola de fazer as lições de casa durante o período que fica em repouso, a partir do 3º dia, a partir do 4º dia, mas a criança não fica muito tempo fora da escola, não. Por exemplo, se fizer a cirurgia sexta, aí na próxima sexta ela já pode voltar para a escola, certo? E a gente libera para as atividades de pular, correr, educação física, por exemplo, a partir de uns 15 dias. Então, esses foram os 10 mitos que eu mais vejo no meu consultório. Vamos ver aqui. Tem alguma dúvida? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também me mandar pelo direct, tá? Por mensagem, eu faço questão de responder. Olha o carinho aqui das pessoas. Obrigada, gente. Pronto. Qualquer coisa, vocês me perguntam, tá? Por mensagem, que eu faço questão de responder. Então, toda quarta, a gente está aqui de noite, às 8h45, esclarecendo os temas da otorrinolaringologia, principalmente da amígdala e adenoide, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima quarta-feira. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira, 8h45, a gente está aqui colado de novo. Beijo.